já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos ler o versículo 33, todos juntos? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, estamos aqui diante de uma palavra importante aos nossos corações. E veio esta meditação sobre trazer algo aqui para as irmãs, diante de tantas situações que vivemos, o mundo que vivemos, as situações que estamos enfrentando, isso em todas as áreas. Isso preocupa, eu tenho certeza, não só a mim, mas aos pastores, aos líderes, diante do que está acontecendo nos dias atuais, e que muitas vezes nós, como membros da igreja, enfrentam as adversidades da vida e ficamos apavorados, preocupados. Aí, como é que vou resolver? Como é que vai ser? E nós temos um exemplo aqui que aconteceu com Jesus. Essa situação que ele está tratando aqui foi na noite em que ele foi traído. Aquela noite foi uma noite terrível para Jesus, porque ele participou da ceia, depois vai para o Getsemane para orar, e ali ele é traído, e ele é levado para ser julgado, e logo em seguida ser crucificado, ser morto. E Jesus traz isso aqui dizendo: olha, vai acontecer algo comigo, vai acontecer algo que vocês vai afetar não só a mim, não. Eu vou passar por ela, mas também vai acontecer algo com vocês. E ele traz aqui mostrando, naqueles momentos ali, que se aproximava, ao ponto de dizer que eles seriam dispersos. Vocês serão dispersos. E cada um vai me deixar só. Todo mundo vai me abandonar. Essa é a realidade que aconteceu. Vão me prender. E quando acontecer o negócio, vocês vão me largar, abandonar. E Jesus estava falando isso para quem? Para os apóstolos que estavam com ele. As pessoas, a liderança. Não foi nem a membresia, não foi nem os discípulos, não foi a liderança que estava junto com ele. Aqueles que poderiam ajudar naquele momento mais difícil. Mas foi para esse que Jesus falou. Mas só tem um detalhe: eu não estou só, o Pai está comigo. Amém? Então veja, irmãos, mesmo que aconteceria tudo aquilo, ele via, ele contemplava a situação que iria acontecer com os apóstolos, e não afetar os apóstolos, afetar toda aquela multidão que o acompanhava, que cria nele, que viu um milagre, que receberam as bênçãos. Será que eles não admiravam Jesus? Admiravam. Por onde Jesus ia, multidões o acompanhavam. Mas sabe um detalhe: quando isso acontece, aquele momento foi um momento cruciante, entendeu? Para a vida dos apóstolos e para a vida daqueles que o próprio Jesus queria passar por aquele processo. Ele sabia o que ia passar, estava preparado para isso. Mas só tem um detalhe: ele tinha certeza que ele ia vencer. Aí que está a bênção maior. Amém, irmãos? Quantos têm certeza aqui que você é mais do que vencedor? Amém? Muitas vezes a gente está na luta, está na prova, está na dificuldade, sabe que vai passar por um momento difícil, mas tem pessoas que desistem diante da dificuldade. Não, eu não aguento, não suporto, eu não aceito, e larga tudo, abandona tudo. Mas não, Jesus sabia, mesmo sabendo que todos seriam dispersos, mas sabia que Deus estava com ele, o Pai estava com ele. Mas ele dizia assim: mas eu sou vencedor nessa causa, eu vou superar, eu vou vencer isso. E eu queria trazer aqui sobre
das aflições. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para os irmãos. Nós estamos vivendo um mundo das aflições. O mundo que vivemos é um mundo de facilidade, é um mundo das dificuldades. E por isso aqui nós encontramos o que é aflição? Aflição é angústia, é ansiedade, é tribulação, tudo é aflição. Mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura, causa muitas vezes transtorno para a gente. E essas aflições é o que a palavra diz que Jesus: no mundo tereis aflições. Veja que ela está no plural, não uma afliçãozinha que você vai ter, não. E as aflições muitas vezes vêm, quando termina uma, começa a outra. É igual a onda do mar. Bate lá fora, já passou a onda, mas já tem outra se preparando lá. Então você vence uma luta, surge outra. Mas se você venceu a primeira, você vai vencer as demais, amém? O problema todo é que precisamos vencê-las. Não podemos desistir diante das aflições. Que é isso que queremos trazer aqui para os irmãos. Nós temos um exemplo aqui, todos nós não podemos fugir delas. Estamos dentro das aflições. As aflições, elas fazem parte, tá? Precisamos vencê-las como Jesus venceu. Elas vão fazer parte da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Nós estamos nesse contexto das lutas, das aflições da vida, que elas vão fazer parte da tua vida, e você terá que ter condições de superá-las, não deixar ser vencida por elas. Porque o problema todos é que muitas vezes no momento da aflição nós queremos abandonar o barco, queremos sair fora, queremos retroceder. E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se Deus está contigo no negócio, não vai até o fim, porque no final o Senhor te recompensará. O problema todo é que muitas vezes, diante das dificuldades, nós achamos que não teremos condições de vencê-las, e por isso nos fragilizamos. Tem pessoas aí que ficam de uma tal maneira fragilizadas, fica aflito de uma tal maneira que ele se martiriza, ele fica se culpando a si mesmo, levando o problema como se o culpado fosse ele, porque eu estou passando por isso. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para quê, irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as muitas dificuldades que você passa na tua vida, às vezes Deus está nos ensinando alguma coisa daquele negócio. E você precisa aprender que a Bíblia diz: em tudo dai graça. Quantos querem dar graça a Deus por todas as coisas, amém? A primeira coisa que eu vejo nesta passagem em relação às aflições, a primeira coisa que eu vejo aqui, que o próprio Jesus disse aqui, devemos procurar viver em paz. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Então a primeira coisa que para poder eu vencer as aflições, eu preciso viver em paz. Eu preciso estar em paz. Como é que nós temos que estar em paz? Com quem? Primeiro, comigo mesmo. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Eu tenho que estar em paz com Deus, comigo mesmo. Eu preciso, se possível, ter de paz com todos. Muitas vezes você não consegue ter paz com todos, mas você tem que lutar para isso. Amém? Se possível. Agora, eu preciso estar em paz, irmãos. Estar em paz em Cristo. A situação que nos encontramos, ela nos é relacionada à presença de Deus na nossa vida. Deus nos dá essa condição de estar em paz com você mesmo. Ela te proporciona algo, equilíbrio, segurança diante das adversidades. Quando eu sei que o problema existe, ele chegou na minha vida, eu preciso buscar esta paz em quem, irmãos? Em Cristo. Eu tenho que buscar o Senhor, me dê equilíbrio para me resolver esse negócio, me dê paz, porque se eu ficar aflito, angustiado e perder o equilíbrio, eu não estou em paz, eu não vou conseguir
conseguir resolver o problema. Quando é que nós conseguimos resolver o problema? Quando Deus nos dá paz naquele problema. Veja um exemplo: Jesus estava ali, ia ser julgado, ele, diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, mas a Bíblia diz que Jesus já estava tranquilo, sereno. Depois que ele fez aquela oração do Getsemane: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E veja que a aflição chegou para Jesus, ao ponto que Lucas diz que ele transpirou sangue, os seus poros se romperam, e ele transpirou a agonia, a aflição que veio sobre ele. Mas quando ele chegou para o Pai: Pai, não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a tua. O que é que ele estava dizendo? Eu quero viver, eu quero estar em paz contigo, eu quero sentir a tua presença. Irmãos, a presença de Deus promove paz para a tua vida. Você pode estar num caldeirão de dificuldades, mas você está em paz. Aleluia! No mundo tereis, mas você, a paz, ela não depende das circunstâncias, da dificuldade que você, do ambiente que você está, não. É você com Deus. Não é um ambiente que te dá paz, não. A presença de Deus é que te promove a paz. Aleluia! E ele diz que ele é o príncipe da paz. Então ele coloca paz no nosso coração. Paz, ela te dá equilíbrio, te dá condições de você olhar para você mesmo, segurança diante das dificuldades. E tem mais, ela tira de nós os temores que nos sobrevêm. A paz, ela expulsa o temor. Está entendendo? Quantas vezes já aconteceu comigo? Senhor, e agora? O que é que eu faço? Eu tenho uma situação, meu Senhor, eu vou, peço, eu vou clamar a Deus. O Espírito Santo de Deus: meu servo, estou contigo. Amém? É o que Jesus disse: o Pai está comigo. E quando ele se sente a presença de Deus, mesmo na adversidade, a paz entra dentro do teu coração e você começa a sentir gozo, alegria. Na dificuldade, você consegue sentir a presença do Senhor. Aleluia! Quando tudo está pegando fogo, você está glorificando, exaltando, e você, ninguém te entende, mas você sente a presença de Deus. Você sente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está lá te guardando. Aleluia! A segunda coisa que eu encontro nesse contexto, que é: no mundo tereis aflições. Veja aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que diante de nós vai ser revelada. Aleluia! As aflições que faz parte da nossa vida, que você suporta, que você supera, que você consegue superar e vencê-la, elas são pequenas diante do que está reservado para a igreja do Senhor. É muito maior, irmãos. Aleluia! Eu tenho certeza, pastores, irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que um dia, quando chegar lá diante do Senhor, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu não sofri nada, eu não passei foi por nada, para gozar, para receber o que o Senhor tem preparado para mim. Quantos creem que o Senhor vai te ajudar se chegar lá? Aleluia! Então, irmãos, as aflições faz parte da vida do cristão, são desafios para o crente, para o crescimento espiritual do crente. Se Deus não nos provar, nós não teremos condições de vencer nada. Você tem que ser preparado, você tem que ser exercitado. As aflições, ela passa a ser parte de um exercício da fé. Você é exercitado a superar as dificuldades. Aleluia! Por isso, irmãos, precisamos, aleluia, confiar no Senhor. Não deixar que as aflições sufoquem. Primeiro, porque você está em paz. Segundo, porque você tem uma visão
de que as tuas aflições são pequenas diante do que Deus tem para a tua vida. O que a Bíblia diz lá no Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Hoje você está chorando, mas amanhã você está cantando o hino da vitória. Aleluia! Então precisamos entender isto, que tudo que está acontecendo é para o crescimento espiritual de cada um de nós. E outra coisa, para nós chegarmos no céu, nós não vamos chegar como fracassado, como que chegou por chegar, não. Você vai chegar lá como vencedor. Quantos mais do que vencedores temos aqui, diga amém, irmãos? E se vocês olharem em Romanos no capítulo 8, 35 até o 39, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, aflições, angústia, perseguição, tudo isso vai nos separar do amor de Cristo? Não. Ele diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aleluia! Nem a morte, nem o inferno, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos tirar do alvo, do projeto que Deus tem para nós, porque temos uma visão de algo maior que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E quando nós temos a visão do que Deus tem, é o exemplo de Moisés ofereceram a ele o comando do Egito de ser um grande faraó. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que ele teve uma visão de Deus, uma visão do céu. Ele viu Cristo, viu a glória de Deus, viu o que Deus tinha reservado para ele. O que é que ele fez? Ele jogou tudo de lado. E eu quero sofrer para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Qual é a visão que você tem do que Deus tem para a tua vida? Quantos creem que Deus tem uma visão gloriosa no futuro para você? Diga amém, irmãos. Peça para Deus ter essa visão. Você sabe que muitas vezes a gente sofre e fica aí carregando culpa e sentimento de culpa, um monte de coisa, porque a gente esquece de que Deus tem algo para nós. Por isso a Bíblia diz: estás com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Os teus olhos para o céu e veja o que Deus tem preparado para a tua vida. Não é momentos, aflição, glorifica a Deus. Jesus, obrigado pelo que eu estou passando. Aleluia. Porque daqui a pouco você vai vir aqui dizer: Jesus já me deu vitória. Quantos creem nisso? Diga amém, irmão? O testemunho faz parte da vida do cristão. Terceira coisa que Jesus traz aqui para nós: tenha bom ânimo. Aleluia. O que é bom ânimo? O que é bom ânimo? Seja paciente, tenha esperança, não desista, não abandone o barco. Aleluia. Tenha bom ânimo. Queridos, quantas vezes a gente quer desistir? Quantas pessoas, quando você está na prova, quantas palavras virão para o teu encontro? Será que são palavras boas? Não. Vai aparecer um monte dizendo: desiste mesmo, está perdido mesmo, não tem mais jeito, tu vai morrer mesmo, vai acontecer, abandonaram, te largaram, ninguém gosta mesmo de você. Se você der ouvido essas coisas, você vai perecer mesmo. Mas quando nós estamos na dificuldade, e é muito glorioso que quando ouvimos o Deus dizendo assim: meu servo, não temas, eu estou contigo. Aleluia. Deus está dizendo: tenha bom ânimo. Foi isso que Deus disse para Josué: Josué, tenha ânimo, seja forte, seja valoroso. Você está com medo de assumir o que Moisés conduziu, mas eu estou contigo. Tenha bom ânimo, irmãos. É realmente tomar posse daquilo pela fé. Aleluia. Como os heróis da fé. Se olharmos para a galeria dos heróis da fé, aqueles homens que o mundo não era digno deles, homens que foram pelas cavernas da terra, passaram por grandes aflições, como os irmãos foram queimados em fogueira, foram mortos nas arenas, mas a Bíblia diz que eles glorificavam, eles adoravam a Deus. A história agora mostra isso, e que o sangue deles derramado
mas vidas se convertiam através daquilo que estava acontecendo. Aleluia. Tenha bom ânimo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nossa luta, irmãos, tenha uma recompensa. Tenha ânimo diante das dificuldades. Não seja uma pessoa que não tem ânimo bom. Tem pessoas que é o contrário, é negativo. Tá? Tudo para ele é errado, tudo para ele não vai dar certo. Olha, eu tenho desejo de fazer isso. Não, isso é muito difícil. Meu querido, é o contrário. Tenha ânimo. Se Deus está comigo, eu vou conseguir. Aleluia. Se é o projeto de Deus na minha vida, Ele vai conceder para a minha vida. Eu vou receber essa vitória. Que esta manhã, aleluia, que Deus está nos dando aqui, a Bíblia nos traz dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus dá este grande exemplo, aleluia, para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus para sempre. Então Ele mostra dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E se Jesus venceu, você vai vencer também, porque Ele está contigo. Quantos creem que Deus está contigo nesta manhã? Eu quero deixar esta palavra de reflexão para mim, para você, para cada um de nós nesta manhã, que diante das adversidades da vida, meu amado, irmãs, não olhe para as dificuldades, olhe para o que Deus tem para fazer. Eu estava dizendo ontem na reunião com a liderança, dos departamentos aqui terça-feira, e eu estava dizendo para eles: obreiros, irmãos aqui, olha e vejam o que Deus tem prometido. Quantos creem que Deus tem grandes promessas para esse lugar? Diga amém. Deus tem feito promessa tremenda aqui para esse lugar. Então toma posse dessa promessa. Faça como a Bíblia diz, veja de longe, tenha visão do que Deus quer, do que Deus vai fazer através de você. Eu olho para mim e digo: Senhor, eu não tenho condições nenhuma, não tenho capacidade nenhuma, não tenho condições alguma. Mas quando eu olho para frente, eu vejo o que Deus vai fazer. Senhor, se tu queres, tu pode me ajudar a chegar lá naquele local. Aleluia. Eu jamais teria condições de construir essa igreja, irmãos. Jamais teria condições de construir esse templo. Não tinha recurso, não tinha nada. E eu lembro que quando Deus me deu esse terreno aqui, eu estava um dia lá na sede, lá na nossa congregação, na igrejinha lá do trabalho, e eu disse: Senhor, eu vou começar o teu dinheiro. Eu lembro que um pastor, amigo meu, estava pregando aquela noite, e ele chegou e se virou para mim: homem, eu já mandei você começar, por que tu não começou? Eu vou mandar recursos para aquela obra. Aleluia. E Jesus, obrigado. Eu precisava de uma perda para poder começar. E desde que eu comecei, nunca faltou, porque Deus tem tudo aqui, irmãos. Não devo a ninguém, aleluia. Tudo foi comprado a dinheiro. E eu não fiz empréstimo no banco. Eu não pedi emprestado dinheiro a ninguém dos irmãos. Eu não botei a faca nem o peso. Não tomei carro nem relógio de ninguém aqui. E eu orei e o Senhor enviou, aleluia, porque eu creio nas promessas do Senhor. Então, irmão, toma posse na tua luta, na tua aflição. O que Deus tem reservado para você, Ele vai cumprir. Suporte as aflições, glorificando a Deus. Suporte as aflições, tendo a paz. Suporte as aflições, confiando no Senhor. Exerça a tua fé. A fé, ela tem que ser exercitada. A fé sem obra é morta. Você tem que exercitar a fé. Senão, ela não existe. E Deus não opera sem fé. Porque tudo que é feito sem fé é pecado. Mas pela fé você vai vencer. Quantos mais do que vencedores, quem está aqui, ligar bem? Vamos estar de pé, irmãos. Eu quero louvar a Deus. Obrigado pelo